o som, presidente. Boa tarde a todos que estão sintonizados a mais esse importante canal e movimento. E nesse momento virtual, estamos iniciando mais uma live com o tema A Importância do Dia Livre de Impostos na vida dos consumidores, das empresas e os impactos desta carga tributária no Brasil. Estamos com a presença do Cabral Neto, presidente da CDL Jovem, abordando o tema Dia Livre de Impostos. E também estamos com Alexandre Linhares, coordenador do MBA de ICM da Faculdade CDL, falando sobre os impactos da alta carga tributária no Brasil. É um grande momento que a CDL de Fortaleza, em conjunto com a CDL Jovem, a Federação das CDLs e a Faculdade CDL, está trazendo para a sociedade, para as pessoas físicas, para as empresas, onde nós vamos ter aqui grandes debatedores trazendo esse tema. Nós sabemos que nossa carga tributária é muito alta e nós precisamos discuti-la para que nós tenhamos realmente um imposto mais justo e, em decorrência disso, também a sociedade mais justa. Portanto, eu chamo agora o Cabral Neto para a sua apresentação. Boa tarde, olá a todos. Presidente Assis, obrigado por esse momento, né? Esse momento tão importante para o nosso varejo nacional e para a nossa sociedade. Eu represento aqui a CDL Jovem, instituição que tem como missão, né, promover momentos de troca de experiências para jovens, empreendedores e líderes. A gente conta com mais de 130 associados que participam ativamente dos nossos momentos na CDL de Fortaleza, e a CDL Jovem tem um grande desafio agora de se reinventar nesse momento, né, de pandemia que a gente vive, de continuar fazendo as suas ações, né, que nossas ações são muitas de troca de experiências para que os jovens possam ganhar conhecimento e melhor gerir suas empresas. E a gente continuou com o movimento online através de lives como essa, onde a gente busca disseminar o conhecimento, né, através de convidados que participam. E aqui fico muito honrado em poder falar um pouco desse movimento que faz parte de um dos pilares da CDL Jovem, que é o pilar de conscientização política, no sentido aqui muito mais de conscientização da sociedade em relação a nossas cargas tributárias que impactam o nosso dia a dia, seja você lojista, seja você prestador de serviço, empresário, dono de empresa de serviço, seja você industrial, seja você o consumidor que está aí comprando no dia a dia da sua vida. Então, esse é um assunto muito importante, mas muitas das vezes pouco falado e pouco observado o tamanho do impacto que o imposto causa nas nossas, digamos assim, economias ou no nosso dia a dia de consumidor. Então, aqui eu falo com lojistas e consumidores possíveis que estejam assistindo esse momento. Eu vou agora apresentar um pouco do Dia Livre de Impostos, que é uma ação que já está na 14ª edição, né? E essa ação ela é uma ação que envolve um movimento nacional que participam mais de 17 estados, isso no ano passado, e esse ano a gente vai fazer um grande movimento. Então, o Dia Livre de Impostos, ele tem o propósito de manifestar a insatisfação do brasileiro com a alta carga tributária, que ela, além de limitar o poder de consumo, porque o imposto está embutido nos preços do produto, não é culpa do lojista, né, no caso, né, o lojista ele repassa esse valor que é imposto para ele, então esse valor a gente vai, acho que até conversar um pouco mais sobre isso, mas o lojista ele tem isso dentro do preço do produto. E a gente tem esse momento, né, de reflexão, de causar essa reflexão através dessa ação que é o Dia Livre de Impostos, onde os lojistas eles vão promover produtos com desconto relativo ao imposto. Eu queria sempre convidar aqui as pessoas que estão nos ouvindo a acessar o site www.dialivredeimpostos.com.br.
Tá? No site vão ter mais detalhes da ação a todo momento. Eu queria que vocês pudessem acessar esse site para a gente poder tirar as dúvidas. Mas, voltando aqui para a ação, o propósito da ação, primeiramente, é manifestar essa insatisfação. A gente também precisa, nesse momento, acompanhar esse tema enquanto sociedade, porque nesse momento a gente vive um momento de pandemia onde a economia se retrai e eu diria que os governos também estão tendo menor arrecadação. Eu acredito que o imposto é necessário para manter os investimentos que a gente precisa para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para as nossas estradas, mas a gente tem que tomar uma certa consciência de que esse imposto ele já afeta muito no nosso dia a dia. E um ponto aqui que eu diria que todo empresário sofre, que é a complexidade do sistema tributário. Então, a gente defende, nesse movimento, uma simplificação do sistema tributário brasileiro, que é muito complexo, são mais, se eu não me engano, o último número que eu vi eram mais de 62 tributos, dividido em federal, municipal, estadual. Então, tudo que é sigla aí, IPTU, ICMS, ISS, tudo isso são siglas que o empresário ele paga no dia a dia e isso influencia, sim, no valor do produto, né, que é ofertado. Então, a gente tem, no DLI 2019, foi um movimento nacional envolvendo mais de 9.500 lojistas. Aqui em Fortaleza foram mais de 110 lojistas que participaram da ação. Eu vou mostrar aqui um vídeo que demonstra como foi a ação em 2019. Dealer de impostos cumpre mais uma vez o seu papel. Dessa vez, conseguimos aumentar o fluxo em torno de 54% no Shopping Iguatemi Fortaleza. Com isso, conseguimos impactar muito mais pessoas. As pessoas que vieram aqui no estande se tornaram conscientes através das nossas explicações e também os consumidores que foram até as lojas e lá puderam experienciar comprar sem pagar o imposto. E os lojistas que entenderam a ação e se prepararam para o dia de hoje conseguiram ter excelentes resultados, tanto conscientizando as pessoas como tendo bons resultados de venda. Esses se prepararam com estoques, conversando com a equipe para que eles fossem o agente-chave conscientizador do consumidor. Então, venham vocês para o próximo Dia Livre de Impostos, que possamos conscientizar muito mais pessoas e ter um Brasil mais justo e um Brasil melhor. Eu me chamo Sheila Leal, eu sou aqui da MR2 do Shopping Iguatemi. Então, o Dia Livre de Imposto, ele não é um dia de promoção. Ele é um dia de conscientização para você, cliente, ficar informado quanto nós pagamos de impostos. A cada ano, nós temos um grande crescimento, tanto de vendas, como esclarecimento para os nossos clientes. Nós já estamos com toda a equipe formada, os vendedores estão bem conscientes, então venha esclarecer suas dúvidas, venha participar. Todas as lojas da MR2 estão participando, como várias lojas também desse evento no Shopping Iguatemi. Eu sou Daniele, gerente da Essencial do Iguatemi. Eu queria parabenizar esse evento da CDL com parceria com o Iguatemi e com os lojistas que conscientizam os clientes da carga tributária que é tão alta no Brasil. Com relação ao evento ano passado que nós participamos e esse ano, nós tivemos um acréscimo de mais de 200% das nossas vendas. Pode olhar a participação dos clientes, a fila teve na frente da loja o dia inteiro, isso nunca tinha acontecido antes. Então, é um resultado de conscientização para o cliente, de economia para ele também.
E agora eu vou falar um pouco, isso foi o DL de 2019, né? Esse ano a gente tem um momento onde eu acredito ser uma grande oportunidade de promover o mesmo impacto do ano de 2019, porém de uma forma diferente, de uma forma que o momento agora pede, né, amigo Assis, amigo Alexandre, o momento agora pede cuidados, né, onde a gente precisa promover essa ação, mas de forma online. Então, essa ação do ano de 2020, ela vai ser exclusivamente online, através dos canais digitais dos lojistas que estão se cadastrando na plataforma, no site, e esses lojistas eles vão comercializar produtos com desconto relativo ao imposto. O grande agente conscientizador da ação é o lojista quando ele faz esse ato de vender o produto com desconto relativo ao imposto. Eu vou usar um exemplo mais na frente para facilitar o entendimento, mas essa comercialização é que causa esse impacto no consumidor, e o consumidor comprando, né, sentindo digamos assim, no órgão mais sensível do corpo humano, que é o corpo, então, o bolso, né? Então, o Dia Livre de Impostos tem esse propósito, e no ano de 2020 ele vai ser exclusivamente online. Todas essas informações que eu estou colocando aqui existem no site, então, mais uma vez, eu coloco o site aqui acima, né, dialivredeimpostos.com.br, para que vocês possam fazer a inscrição, que é o primeiro passo para poder participar desse evento, do momento desse ano, que vai acontecer no dia 4 de junho, agora, na próxima quinta-feira, nessa semana. Então, você faz lá a adesão da loja no site, você lojista que está aí nos escutando, vai lá, faz a adesão, se inscreve, é um cadastro super simples. Você vai ter que escolher, né, alguns produtos para promover com desconto relativo ao imposto. Esse valor da carga tributária também está no site. Então, no momento que a gente faz isso, o próprio lojista ele também, digamos assim, traz uma reflexão, né, quanto de imposto paga, né, naquele produto. Então, a gente também conscientiza dessa forma essa ação. E para participar, depois que você faz o cadastro, que você escolhe seus produtos, você vai receber também um material para divulgação, né, que você recebe no site, ou também pode pegar com uma das pessoas da CDL Jovem que está fazendo aqui, ou da própria CDL também, esse time da CDL que está nos ajudando nessa ação aqui em Fortaleza. E você vai preparar aí seus estoques, ou nesse momento, eu diria que a gente tem que usar lojistas, né? Pensem nos estoques que vocês têm, que estão parados. A gente passou muito tempo com loja fechada, isso, obviamente, alguns lojistas reduziram as suas vendas e passou um momento de dificuldade, né? A gente agora está retomando gradativamente o comércio de forma segura, mas esse é o momento da gente priorizar sempre os meios digitais, que é um comportamento que o consumidor está cada vez mais utilizando. E já aqui, partindo para o final da apresentação, eu vou usar um exemplo, né? Você pega uma camisa de malha, você é lojista, no caso de material de consumo de vestuário, né? Você pode usar aí pegar uma camisa de malha e promover o desconto relativo ao imposto. No caso aqui desse exemplo, o valor do produto normal, o preço normal é R$ 179, e você tem um imposto embutido. Isso aqui vem da tabela que a gente utiliza, que é uma tabela do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Eu até reforço que essa é uma tabela que tem também que vem nos cupons fiscais que todo lojista imprime. Então, nesse valor do imposto, tem lá 35%, por exemplo, é o valor de desconto de uma camisa de malha, um acúmulo do imposto. E aí o valor final do produto ficaria R$ 116,35, seria o valor que o consumidor poderia comprar esse produto. Com isso, né, o consumidor entende que 35% desse produto, ou seja, R$ 62, é o valor equivalente ao imposto, e é impactado aí por causar essa reflexão. Nossa, tudo isso eu pago de imposto. Então, já finalizando, divulga aí, você que aderiu à campanha, divulga nas suas mídias sociais, né, através do Instagram. O Instagram hoje é um grande meio de venda.
não sei se meu rosto está aparecendo aqui, mas eu já queria colocar que o Instagram é um grande meio de venda, o Facebook também, o seu Facebook faz lá uma capa de Facebook, tudo isso é possível ter no material que é baixado no site, então a logo do DLI, para fazer sua marca junto com a logo do DLI, para que a gente tenha uma campanha unificada. Usa ainda bem os canais de venda digital hoje, que o próprio WhatsApp é um canal de venda. Você divulgar o seu WhatsApp da sua loja, muitos lojistas rapidamente aderiram ao WhatsApp como um canal de venda e, nesse momento, estão tendo boas vendas como resultante dessa adesão. E, lógico, você pode disparar e-mail também para os seus clientes, enfim. Algumas marcas que confirmaram, né? Algumas marcas de material de construção, a Car Home Center, Construtop, algumas marcas também de móveis, colchões, LBM, Cochilar, marcas de óculos, né, Casas Relojoeiros, Óticas Visão, marcas de vestuário, marcas de perfumes. Então, essas lojas já estão cadastradas no site e você que se interessou, participe da ação. É a maior ação de conscientização em vendas do Brasil, não é uma ação... não é uma ação somente de conscientização, mas existe uma mecânica de promoção e a gente, com isso, consegue um grande impacto. Aqui vai os contatos, né? Vocês podem entrar em contato, na realidade, pelo Instagram também da CDL Jovem ou pelo contato do WhatsApp, o 988-974975, pela Tatiana, que é a pessoa que está realizando os cadastros, ou se você é lojista que tem uma pessoa da CDL que lhe atende, né, pelos serviços da CDL, faz o contato com esse consultor e que ele também vai esclarecer e vem participar com a gente, fazer um grande movimento, tá? Eu vou agora sair aqui o modo de apresentação para que eu possa, acho que, voltar aqui pronto, estou de volta. E aí, presidente, busquei fazer aqui uma apresentação, porque é muito importante que o lojista ele compreenda a dinâmica da campanha, compreenda que esse ano é uma grande oportunidade de estar no meio digital, de promover a sua loja, né, promover a sua empresa, né, no meio digital, onde nesse momento os clientes estão navegando cada vez mais por esse meio, e a gente passou por um momento onde muita gente foi obrigada a comprar na internet e gostou. Então, é um momento que, se você, lojista, não iniciou, essa é uma grande oportunidade de você iniciar através de um grande momento de venda que vai acontecer no Dia Livre de Impostos, próximo dia 4 de junho. Então, confere aí as lojas que já estão participando no site dialivredeimpostos.com.br. E agora vamos falar um pouco mais aí sobre esse Dia Livre de Impostos. Estou com você, presidente. Ok, Cabral Neto, meus parabéns aí pela sua apresentação, realmente muito boa, muito esclarecedora, muito interessante. Interessante impostos, né? Desde quando Cristo disse, dai a César o que é de César, daí então começou já essa confusão, esse mal-entendimento, quantas guerras já ocorreram no mundo em decorrência dessa questão dos impostos, né? E quando falo em DLI, eu tenho uma imagem assim muito interessante na minha cabeça. Logo no começo da DLI, me lembro bem que existia a imagem de um jegue, esse jegue representando o empresário, e uma carga, né, onde era composta de todos os impostos, o IPTU, o ICM, o ITBI, o ISS. Então, era esse o sentimento, e eu acho que ainda é esse o sentimento que ainda perdura sobre todos nós, de que nós é que puxamos realmente essa carga tributária, considerando que a nossa formatação administrativa do país, ela nada produz, o Estado nada produz, quem produz é a iniciativa privada. Então, nós, é que produzimos. O Estado apenas arrecada, e arrecada de modo altamente eficiente. No entanto, a contraprestação é que é pífia, e aí é onde precisa vir realmente a reforma tributária, para que nós possamos, talvez, termos, né, no futuro, um imposto justo, um imposto que todos paguem iguais. Eu me lembro muito bem aqui também de umas aulas de direito civil, está me vindo agora à cabeça, que esse princípio do direito civil serve ao direito tributário, que diz, dada a ação, deve ter a prestação. A não prestação quer dizer a sanção. Então, quer dizer,
se eu faço um pacto com o Estado. Lembrando lá de Rousseau, quando ele começou a construir o Estado ideal. Então, criou-se o Estado ideal. E aí, esse Estado ideal, ele tinha o poder, mas não tinha muito poder sobre a sociedade, porque o indivíduo formava a sociedade e a sociedade formava o Estado. Então, era, digamos, na linguagem atual, uma parceria. Então, criado esse momento, o Estado ficou muito fortalecido e aí ele achatou toda a sociedade que recolhe seus impostos. Mas, voltando ao princípio do direito civil, que serve ao direito tributário, é que, dada a ação, deve ser a prestação, a não prestação, quer dizer, a sanção, significa dizer que eu, como contribuinte, ou uma pessoa física ou jurídica, paga o imposto, é a sua prestação. A não prestação, quer dizer, se o Estado não devolve o seu dever, como está na Constituição, da segurança, da saúde e de outros itens mais, a pessoa física ou a jurídica, o cidadão, o pagador de impostos, o sujeito de direito do imposto, poderá entrar pedindo a reparação de danos, como, por exemplo, no caso do automóvel que anda numa via pública e cai lá num buraco, e quebra lá o pneu e estoura o pneu e quebra o automóvel, cabe a ação reparadora do Estado, contra o Estado, o ente federativo, será Estado, o município, a União, dependendo de onde esteja ocorrendo o fato, e cobra essa reparação de danos. Pouca gente tem conhecimento desse instituto, porque muitas vezes, digamos assim, um agente fiscalizador nos autua de um modo assim, fugindo completamente o poder de contribuição, o poder contributivo daquele contribuinte e autuam bem, digamos o seguinte, o sujeito tem uma venda mensal de R$300 mil e uma autoinflação é de 5 milhões de coisa que o valha. Isso é muito interessante que o contribuinte tome conhecimento, que ele pedindo tutela jurisdicional, essa pessoa, esse sujeito de direito que sofreu essa autoinfração, pedindo tutela jurisdicional, e ele sendo vitorioso, tendo ação exitosa a seu favor, ele pode não só ter o direito, o advogado ter o direito à sucumbência naqueles autos do processo, mas também ele poderá entrar judicialmente contra o Estado para que esse direito seu seja reparado no que diz respeito ao seu emocional que você gastou, os recursos que você gastou para construir advogado, dentre outras despesas mais. Isso está consolidado no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, onde tem esse instituto que o contribuinte poderá fazer uso. Cabal Neto, é interessante também a gente trazer aqui a LUM para enriquecer aqui o nosso debate, a questão que nós trabalhamos 200 horas por ano somente para pagar os impostos. De cada 6 pessoas que nós temos em frente de loja, uma é para recolher o imposto. Veja o custo Brasil que nós temos e a importância que você traz nesse momento, esse instituto do DLI. Ele é muito importante para a sociedade porque ele é esclarecedor. Muita gente me pergunta, mas por que assim, que esse óculos nos Estados Unidos, na França, não sei onde, custa tantos reais, e aqui no Brasil custa tantos reais? São os impostos que são muito altos e nós temos que repassar, porque esse é o nosso dever, isso é o que nós temos que fazer. Outro dado também interessante, pessoal, diz respeito a uma pesquisa que foi feita pela CNDL, onde 98% das pessoas que foram pesquisadas, ela tem interesse que haja a reforma tributária. Mas a reforma tributária eu tenho medo dela, eu tenho receio dela, porque ninguém reforma a loja para vender menos. Então, nós temos, nesse momento da reforma, nós temos que estar atentos, temos que estar vigilantes para que saia realmente uma reforma que caiba dentro do Estado brasileiro. Cabral Neto, eu te pergunto, qual é, diante da exposição maravilhosa, linda que você fez aí, muito bem explicada e de um cunho associativo bem relevante, eu te pergunto, qual a expectativa que você tem da DLI agora, no dia 4 de junho? Presidente, primeiro, parabéns aí pela sua aula aí que você deu em relação
ao direito, né, e como surgiu aí o imposto, e eu acho que foi muito interessante, inclusive para mim, e eu acredito que o Dia Livre de Impostos, nesse ano de 2020, ele tem uma ação assim, fundamental que, além de gerar essa reflexão em relação ao imposto, ele também tem uma função de transformar um pouco esse momento do lojista, né, porque o lojista hoje ele tem digamos assim, ele está com um dificultador a mais, porque muitos estão ainda aqui em Fortaleza, especificamente, com as lojas fechadas, mas que existe uma oportunidade, ou existiu sempre, né, essa oportunidade de usar o meio digital como um meio de venda. E aí o Dia Livre de Impostos, ele traz esse momento onde você tem uma oportunidade de, digamos assim, movimentar a economia, porque o DLI ele também tem esse resultado, né, de movimentar a economia. Por quê? Porque as pessoas sendo impactadas com o olhar de pagar menos imposto. Obviamente, eu queria reforçar aqui para todos os lojistas que os impostos serão, sim, devidamente recolhidos, né, nesse dia. Então, não existe nenhum tipo de deixar de pagar o imposto. Na realidade, o lojista ele arca com esse desconto, tá? Então, é importante reforçar isso, porque muitas das vezes pode o consumidor pensar que não vai pagar. Na realidade, sim, paga o imposto em cima, de acordo com a sua, né, tributação, de acordo com seu regime, né, da sua empresa. Mas, voltando para a pergunta, né, eu acredito que o impacto desse ano é um impacto bem mais amplo, inclusive, do que o ano passado. Então, a gente acredita, enquanto o CDL Jovem, né, que tem esse movimento a nível nacional, que os lojistas participando, os consumidores consumindo, a gente vai gerar consciência, movimentar a economia e, logicamente, despertar esse interesse por algo que muitas das vezes não está não está no dia a dia, né, do consumidor, do brasileiro, que é falar sobre imposto. Muitas das vezes a pessoa nem sabe. Um dado importante por que o DLI é feito nesse período, né? Normalmente entre Dia das Mães e pós-Dia das Mães bate com um número que é de 153 dias no ano somente para pagar imposto, que é um valor acumulado, né, de impostos, e feito esse cálculo sobre o produto interno bruto do Brasil, e aí a gente tem e transformado em dias, a gente tem essa quantidade de dias, que é 153 dias em média. Isso está também no site Impostômetro, que faz o cálculo que no Brasil, pelo menos até a semana passada, quando eu olhei, já tinham sido arrecadados mais de 850 bilhões, era a estimativa que já tinha de arrecadação do governo como um todo, governo federal, estadual e municipal. Pois é isso, Cabral Neto. Eu fico muito feliz em ter você como presidente da CDL Jovem, né? Você, as pessoas preparadas, que tem trazido grandes palestrantes, grandes momentos para a CDL Jovem, e agora com essa proposta da DLI, cada vez ela nos motiva, cada vez mais ela traz enfoques novos para que nós possamos, de fato, entender essa conjuntura nacional dos impostos. E o imposto é uma coisa tão difícil que é preciso ter um MBA só por ICM. Só por você tem que fazer um MBA para compreendê-lo, né? Para entendê-lo, para entender como a sua complexidade, o seu modo de arrecadação. E o melhor é que nós temos que entregar isso tudo muito bem feito, muito bem, tem que ser uma entrega muito boa, porque senão nós somos passivos de autuações, e autuações muitas vezes injustas, que nós gastamos aí muito dinheiro para fazermos uma defesa. Mas, Cabral Neto, muito obrigado pela sua participação aí, e vamos chamar agora o Alexandre Linhares, né, que é professor também da faculdade, uma pessoa muito bem conhecida no meio do direito empresarial, onde tem feito grandes trabalhos, e quero dizer também para vocês que o advogado, como sendo a última porta que a sociedade bate no momento da dificuldade, sempre preservando a vida e preservando o patrimônio e a liberdade.
Nós trabalhamos com esses itens e achamos que eles são diversamente importantes, dada a importância do advogado para a sociedade. Portanto, Alexandre Linhares, com você, traga aí os seus conhecimentos, nós estamos aqui sedentos para beber o conhecimento que você tanto tem. Ok, obrigado, presidente Assis. Boa tarde, Cabral Neto. Boa tarde, é uma satisfação muito grande aqui debater com vocês, duas pessoas referentes de gerações diferentes, mas que já têm uma carga de experiência muito grande. E, assim, para mim, falar com vocês, falar de negócios é muito interessante, né? E como esse tema ele é sempre palpitante e atual, né, presidente? Falar da carga tributária sempre está na moda, sempre é uma discussão aquecida, né? Mas me permita aqui fazer uma provocação, né? Como coordenador do MBA ICMS da Faculdade CDL, eu não posso perder a mania e a metodologia de provocar, né? A gente sempre começa a aula... Enriquecer o debate, fazendo provocações, E depois a gente coloca os nossos pontos de vista. Então, eu vou fazer a seguinte provocação. É uma brincadeira, só para a gente iniciar aqui. Harvard, ela desenvolveu uma metodologia de pesquisa de satisfação do cliente, né? Ela analisou todas as metodologias de pesquisa de satisfação do cliente e ela, então, um determinado professor, se me recordo, o dono dele é professor pesquisador Fred, um grande professor de negócio da Harvard Business School, ele criou uma pesquisa de satisfação com uma única pergunta. Uma pergunta extremamente poderosa, como ele coloca na pesquisa dele. Aí ele faz o seguinte, a pergunta que eu colocaria para os nossos colegas que estão nos ouvindo. De uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria o nosso sistema tributário para outro país? De 0 a 10. 10 você recomendaria, 0 você não recomendaria, né? Então, dentro dessa única pesquisa de avaliação de satisfação do contribuinte, a gente pode chegar a uma rápida conclusão, né, que nós teríamos a grande maioria não recomendando o sistema tributário brasileiro, né? E não é à toa. Nós temos realmente um sistema tributário altamente complexo. E uma das bandeiras do Dia Livre de Impostos é justamente a simplificação, né? O senhor iniciou a sua palavra falando um pouco da história do Estado, né? Eu não sou historiador, eu gosto um pouco de história, adoro estudar um pouco de história dos tributos. É bem interessante, né, a história do tributo. E aí, quando o senhor falou um pouco da história do Estado, me veio aqui à cabeça a Inconfidência Mineira, né? O que foi a Inconfidência Mineira, se não uma revolta da alta carga tributária, né? A pergunta seria o seguinte, qual era o percentual da carga tributária naquela época, né? Aí a gente aprendeu nos livros de história que era o quinto, né? Daí foi chamado o quinto, né? O quinto dos infernos. Então, se é um quinto, nós estamos falando de pelo menos até 20%, né? Uma carga tributária de 20%. E qual é a carga tributária hoje, né? Como é que o mundo nos enxerga na nossa estrutura tributária? Hoje nós temos uma carga tributária que orbita, em média, né, 32% a 33% do PIB, né? Isso significa, aliás, isso não significa que tudo que eu recebo, 33% fica para o Estado. Não. Significa que tudo que o Brasil produz, 33% fica para o Estado. Não é uma visão individual, é uma visão coletiva. Pois bem. Mas se você me perguntasse, ainda continuando a provocação, né? A nossa carga tributária é muito alta. Eu gostaria de morar na Dinamarca. Eu queria ir para a Suíça. Eu queria ir para a Suécia. Bem, lá a carga tributária chega a quase 40%. Na Dinamarca, por exemplo, ela chega
basicamente a 45%. Né? Então, o percentual de carga tributária é uma medida que tem que ser analisada como um todo, né? Não no sentido apenas de dizer que é uma alta carga tributária, mas o que está mais por trás disso é o que nós temos de retorno. Eu acho que é essa a grande insatisfação dos contribuintes, pagar um percentual de carga tributária e o que é que nós temos de retorno, o que é que se faz com esse dinheiro, o mau uso do dinheiro, a corrupção dos setores governamentais. Então, essa hoje é talvez a maior insatisfação dos contribuintes. Pois bem, hoje, quando a gente fala dessa alta carga tributária, né, se a gente for só para os nossos ouvintes e consumidores terem uma noção, a carga tributária sobre a cesta básica significa dizer que se eu vou ao mercantil e compro 5 carrinhos de compra, um é para o tributo. E com isso a gente consegue, né, presidente, ilustrar muito bem o quão pesado é essa carga tributária sobre a cesta básica, que são produtos que, por sua natureza e definição, têm uma baixa tributação. Se nós formos pegar aqui uma tributação de bens como energia e combustível, aí nós temos realmente uma carga tributária que, assim, sobre a gasolina hoje chega a 62%. Nós estamos dizendo que se você vai abastecer seu carro, se você abastecer 2 vezes o seu tanque, pelo menos um tanque fica para os tributos. Então, o Dia Nacional Livre de Impostos, ele tem essa função de mostrar para o contribuinte o que ele não percebe. E por que ele não percebe? Ele não percebe porque o nosso sistema tributário ele é feito para não perceber. Né? Se com a derrama, quando você percebeu, quando lá na Inconfidência Mineira, que o tributo era 1/5, e já estava, a população já estava insatisfeita com essa tributação, e se colocou, então, um piso de arrecadação, porque o que motivou realmente a Inconfidência foi o piso mínimo de arrecadação, né? Porque começou, então, ali, presidente, né, usar o santinho do pau oco, daí veio aquela expressão onde o santo era de madeira e colocava o ouro dentro do santo. Ainda tem no Aquiraz. Fazendo o desvio, né? Ainda tem no Aquiraz, santo do pau oco ainda tem no Aquiraz. Daí veio a expressão do santo do pau oco, né? Porque, na verdade, o santo era oco e dentro dele estava lá todo o ouro escondido. E, com isso, a coroa não conseguia arrecadar o 1/5, né? Aí ela estipulou, então, um piso mínimo de arrecadação. E esse piso realmente foi em mais quase 1.500 arrobas de ouro, né? Que dava um peso absurdo de arrecadação. E aí começou a Inconfidência. Pois bem. Então, eu não vou ficar aqui me alongando sobre a alta carga tributária, porque isso todos nós já sabemos, né? Mas o que é interessante falar, presidente, é o seguinte: eu acho que os nossos lojistas, contribuinte e empresário, eles aqui no Brasil, pelo menos aqueles que têm mais de 3 a 5 anos, pode se considerar um PhD em economia e em gestão. Porque para sobreviver aqui, nesse ambiente de negócio, realmente tem que ser um PhD. Basta dizer que no relatório do Banco Mundial sobre a burocracia tributária, nós estamos à frente de países, nós só estamos à frente de países, de 5 países. Eu até nem conhecia, fui conhecer pelo relatório. Estamos à frente da Bolívia, da Somália, estamos à frente da República do Chad. Eu nem sabia onde era a República do Chad. Descobri que era abaixo ali do Egito, acima do centro da África, né? A República do Chad. Então, veja que a nossa estrutura tributária é tão complexa que no universo de 199 países,
o Banco Mundial nos classificou como 184º. Nossa posição é o 184 numa ranking de 199 países de dificuldade de burocracia tributária, onde se gasta 2.000 horas ano para se apurar e arrecadar os tributos, enquanto que o primeiro país desse ranking gasta 180 horas por ano. Então, daí, você percebe que o custo tributário que o lojista tem que ter, a dificuldade que tem que ter para traduzir essa estrutura tributária, o risco operacional, que, como o senhor colocou, por mais que o contribuinte, lojista, empresário, industrial, tente seguir à risca a carga tributária, a legislação tributária, ele ainda é passível de autuação, porque realmente a legislação sempre tem uma série de escorregadios dentro dela, né? Basta falar que cada tributo tem um regulamento. Se você pegar hoje o regulamento de imposto de renda, regulamento do PIS/COFINS, regulamento do ICMS, né? É uma coisa que... Você sabia, presidente, que no nosso MBA de ICMS da Faculdade CDL, a turma 1, hoje nós estamos na turma, vamos lançar a turma 7. Estamos encerrando a 6ª turma, então é um MBA que está bem maduro, né? Já passou por toda essa experiência toda. Vamos para a 7ª turma agora em agosto, mas na primeira turma, a nossa carga horária era 420 horas. Aí a nossa coordenadora da faculdade, a professora Erigiane, disse assim, mas Alexandre, por que 420? Aí eu disse para ela, professora, eu ainda enxuguei. Mas foram 420 horas. E hoje nós conseguimos colocar em 360 para atender ali o regramento do MEC, né? Uhum. Então, veja só, um MBA em ICMS para se aprender toda essa tributação. Então, a grande questão é o seguinte, né? Essa é a nossa carga tributária complexa, que nos coloca num ambiente de pouca competitividade, em ambiente internacional, e fica a seguinte pergunta. Ok, já sabemos que a carga tributária é complexa. E o que está por vir, né, presidente? O que os 3 poderes, o que o executivo está preparando, o que o legislativo está preparando, o que o judiciário está preparando em questão tributária para o empresariado? Tem notícia boa por aí? Vamos a ela, presidente. Existe hoje um projeto de lei do Refis, né? É quase que inevitável a necessidade de um Refis federal, que já tem até nome, Refis Covid, né? Então, um projeto de lei que já está lá na Câmara dos Deputados, e que, dado o clamor empresarial, ele tende a seguir. Mas tem um detalhe. Não foi um projeto que partiu do Executivo. Não tem ainda a bênção do Executivo, porque toda matéria de tributação, via de regra, tem que partir do Executivo. Ele manda o projeto para o Legislativo, que inicia e começa as discussões. Esse não foi assim. Esse, na verdade, o deputado deu a entrada no projeto e está lá, então ele ainda vai passar pela comissão e etc. Bom, então esse Refis, ele para quem conhece um pouco da história dos Refis aí da vida, ele é muito similar àquele de 2000, dividir em 120 parcelas, redução da multa e dos juros até 90%. É claro que ela é inversamente proporcional. Quanto mais parcelas você usar, menor o desconto. Quanto menos parcela você usar, maior o desconto. Então, ele vai ficar orbitando em até 120 parcelas, com desconto de multa e juros até 90%. O interessante é que o valor da parcela é calculada pelo um percentual da receita bruta, de acordo com o projeto. Não sei se o projeto vai ser aprovado desse jeito, mas se for aprovado desse jeito, é 0,5% da receita bruta. Então, o que você faturar no mês, 0,5% desse faturamento vai para pagar o Refis Covid. Esse é o espírito do projeto. E é um projeto interessante que ele traz outras oportunidades de pagamento, como
o prejuízo fiscal. É interessante porque muitas empresas estão hoje com um prejuízo fiscal na sua escrituração que não consegue baixar, aceita pagamento através de créditos tributários, né, discutido judicialmente. Então, é um bom projeto de lei. Por outro lado, nós temos que tomar alguns cuidados. Existem outros projetos de lei que também trazem outras novidades para o setor empresariado. Por exemplo, nesse momento de Covid, começa a surgir aqueles projetos de lei demagogos, oportunistas, que cria, por exemplo, o empréstimo compulsório sobre a grande fortuna, onde exige que os mais afortunados façam um empréstimo compulsório e depois isso é devolvido. Existe esse projeto de lei. Existe um outro projeto de lei sobre imposto sobre grandes fortunas. Existe, na verdade, 3 ou 4 no Congresso hoje sobre grande fortuna. E eles estão andando bem, estão andando com velocidade, e isso é preocupante, de certa forma, porque é um imposto que não tem, é um imposto que tem realmente um apelo social muito forte, mas não tem uma eficácia. Por quê? Porque a grande fortuna vai para outro lugar, outro país. Né? Não, se for instituído hoje, ele só pode entrar no próximo ano, e até lá você pega a sua fortuna e bota em outro país. Então, é um imposto que não tem assim uma grande eficácia. E os deputados sabem disso, por isso que o imposto sobre grande fortuna nunca foi aprovado no Brasil, porque ele não tem eficácia. Mas como eu disse, é um momento oportuno do deputado fazer uma demagogia tributária, vamos chamar assim. Mas o que mais preocupa também é o projeto de lei sobre distribuição de lucros e dividendos, porque esse talvez seja o mais preocupante. Né? O senador Randolph Rodrigues, ele apresentou um projeto onde pede a tributação sobre o lucro. Onde, a bem da verdade, o nosso lucro, né, ele já é tributado. Ele já é tributado a uma alíquota de 25%, aqui simplificando um pouco a mecânica, né? Enquanto que no mundo inteiro o lucro na pessoa jurídica é tributado a 15%, aqui é a 25%. Justamente porque esse 10 a mais, ele veio da pessoa física. Nada mais é do que uma substituição tributária. Melhor do que cobrar a pessoa física é cobrar 25 na jurídica. Então, se vai instituir novamente a tributação sobre o lucro na pessoa física, tinha que se reduzir a alíquota da jurídica, de 25 para 10, para 15, e tributado 10 ou 15 na física. Contudo, não é esse o projeto. O projeto é simplesmente colocar mais 15% sobre o lucro. Então, o lucro seria tributado a 25% na PJ e mais 15% na física, ou seja, 40%. Presidente, a sua margem, né, a sua vontade de empresariar fica completamente desmotivada com a situação dessa. Ninguém quer correr risco com o seu patrimônio, ninguém quer dedicar horas de trabalho para, ao final, deixar 40% do seu lucro para a tributação. Então, isso realmente é preocupante, porque esse projeto de lei ele está andando bem, é da oposição do governo federal e, por conta dessa instabilidade política, está se usando isso como uma estratégia política. Então, esse é o cenário legislativo e executivo que nós temos de situação tributária. E se você for olhar o ambiente judiciário, quais são as principais decisões tributárias que podem impactar na atividade do dia a dia do lojista, né? Eu acho que hoje, dentre todas que estão aí, eu acho que a principal, presidente, e a que é preocupante, é que em novembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, ele declarou que é crime não pagar o ICMS. Então, isso traz assim um cenário de instabilidade, de insegurança, de um medo de empresariar.
Porque até antes dessa decisão do Supremo, de que o não pagar ICMS era crime tributário, o não pagar ICMS era apenas inadimplência. Isso não era crime, era apenas uma inadimplência. No Brasil, a nossa Constituição Federal ela fala que ninguém pode ser preso por dívida, né? A não ser de pensão alimentícia. Mas o Supremo entendeu que o devedor contumaz de ICMS, ele incorre em crime. E aí começa a surgir os problemas, né? O que é o devedor contumaz? Aí já existe um projeto de lei para definir o que é o devedor contumaz. Esse projeto de lei ele fala que o devedor contumaz é aquele que ultrapassa a seara da mera inadimplência. O que seria isso, né? Ou seja, o que leva uma empresa a não pagar o tributo? É uma decisão gerencial? É uma decisão de caixa? Assim, nós pensamos que, na grande maioria das vezes, é uma decisão de caixa. É uma decisão de caixa. Então, enquanto ficar a atitude do empresário apenas com uma atuação de inadimplência, ou seja, a receita menos a despesa não deu para pagar o tributo, e não aplicar para isso nenhum meio ardiloso, vamos chamar assim, de esconder o tributo, não estaria incorrendo em crime. Mas também a lei traz outras questões objetivas que é muito importante ressaltar aqui. Por exemplo, ela fala que considera objetivamente um devedor contumaz aquele que usa uma interposição de terceiros. O que é isso? Traduzindo numa linguagem, o laranja. Então, se eu sou uma empresa que inicio pequena e tenho que fazer, e como pequena, sofro todas as minhas dificuldades, e aí, para não sair do simples, eu começo a ter um CNPJ no nome de uma empresa, no nome de uma pessoa física, outro CNPJ no outro, ou seja, eu tenho 5 CNPJs de 5 empresas minhas, filiais, vamos chamar filiais entre aspas, são 5 estabelecimentos diferentes, em nome de pessoas diferentes, mas que, na verdade, eu sou o dono. Então, esse projeto de lei automaticamente te considera como contumaz, e você se enquadraria, portanto, na definição de devedor e estaria incorrendo em crime, né? Ah, mas eu não deixei de pagar tributo, eu paguei o simples todo em dia. Mas só que o crime não foi não pagar o ICMS dentro do simples. O crime foi usar o regime benéfico do simples quando você não se enquadraria nesse regime benéfico do simples. Esse seria o crime. Então, essa é a decisão mais relevante que o Supremo colocou nos últimos tempos, né, nessa situação. Então, é algo que realmente é preocupante nesse sentido. Presidente, quer fazer algum comentário? O Cabral quer fazer algum comentário? Senão a gente continua aqui o bate-papo. Vamos lá, professor, o seguinte, vendo aí a sua fala, brilhante fala, me lembra até as aulas do professor Hugo Machado, entendeu? Só que você... Obrigado. Totalmente de acordo. Grande professor, Obrigado. Inclusive, a pior coisa que tem é você ser aluno do professor e estudar no livro dele. Ele quer que você saiba ipsis literis como está escrito lá, né? Mas é um grande mestre, foi um professor de direito tributário, tenho muita admiração, carinho e respeito pela pessoa dele. Você falando aí de alíquota, de fato gerador, coisa que o valha, ele estava me lembrando exatamente aqui das aulas do professor Hugo Machado. Mas você me perguntou sobre para qual país eu mandaria o nosso sistema tributário, mas você não me oportunizou, quando de entanto, de verberar aqui para onde eu mandaria. Diante do momento atual que o Brasil vive, que o mundo vive, eu mandaria certamente para a China. Boa. Outro país para eu mandar sistema tributário, a não ser para a China. Recomendaria para a China, né? Sem dúvida, essa pesquisa aí, em primeiro lugar, China. Esse é o duplo sentido, né? E aí, outro fato aqui interessante aqui do nosso debate, com relação aqui à Santa de Pauco, que você verberou aí, de fato, ainda existe uma Santa de Pauco lá no Museu do Aquiraz, tem lá uma santa, né?
aí o vestido aqui bem longo, por dentro a madeira, onde esconder-se-ia lá os ouros e outras apropriações para caracterizar aí, digamos assim, para fugir do quinto, né? Bem, então eu te pergunto aí o seguinte, eu acho que Barão de Montesquieu, se vivo fosse, estaria muito triste. E hoje deve estar se movendo na tumba, quando ele, com muito cuidado, fez a tripartição dos poderes, e hoje a gente vê aí se digladiando, né, os três poderes da República, onde um querendo usurpar o direito do outro, o caminho do outro, e aí a gente vê um STF legislando, basicamente, né? Através da jurisprudência, ele vai legislando coisas absurdas. Então, eu te pergunto assim, como é que você vê para onde nós vamos diante do legislativo que não, digamos o seguinte, que se omite muitas vezes e deixa o judiciário ganhar corpo, ganhar espaço e ficar legislando. Sabemos que o direito tributário, como o direito penal, que é uma ciência que eu gosto muito de estudar, os dois são direitos positivados. Só vale o que está escrito, né? Como você falou da definição aí do quanto mais, eu achei muito importante, porque aí fez a definição, pronto, o que está valendo é aquilo ali, o restante não se vê. Então, eu queria perguntar a você, para onde nós vamos diante dessa digladiação entre os três poderes e como será conduzida essa reforma tributária dentro desse clima? Será que seria interessante postergar para o ano vindouro essa reforma? Será que nós já estamos mortos, no outro sentido, isto estamos mortos, mas no sentido de que as nossas empresas já foi tirado todo o sangue, quer dizer, todo o recurso, todo o capital e pago dos impostos? Ou será que seria melhor esperar para o ano que vem, ou então começar realmente essa reforma tributária agora? Como eu falei para o Cabral Neto há pouco tempo, eu fico muito preocupado, porque nós não fazemos reforma nas nossas lojas para vender menos. Nós fazemos reforma nas nossas lojas para vender mais. Então, será que essa reforma que vem, ela não vem, não é para arrecadar mais? Entendeu? E aí eu fico muito preocupado, porque os nossos representantes, nós, como entidade de classe, devemos buscar um entendimento com eles, para que realmente isso não ocorra. Mas tem aí tem os poderes, tem aí as ações republicanas e não republicanas, que nós ficamos preocupados com isso. Portanto, minha pergunta para você é essa. A reforma tributária, ela seria melhor enquadrada já agora, enquadrada não, buscada, trabalhada agora, ou ela seria melhor ela ser posta para o ano que vem? Bom, vamos lá. Sobre reforma tributária, nós temos um projeto de lei que caminha na Câmara dos Deputados, nós temos um projeto de lei, um projeto de emenda constitucional, né, que caminha na Câmara dos Deputados, um projeto de emenda constitucional que caminha no Senado. Então, por essência e definição do processo legislativo, em algum momento esses dois projetos iriam se encontrar, porque uma casa manda para o outro. Então, precisaria ter uma uniformidade de conteúdo, né? E assim fez, então, a Câmara com o Senado, que junto vira o Congresso, né, criou uma comissão mista para a reforma tributária. E aí, nessa comissão mista, estão analisando os projetos. O projeto, praticamente os dois projetos, eles têm a mesma essência, que é a unificação dos tributos sobre faturamento. Enquanto que o projeto na Câmara dos Deputados visa, salvo engano, unificar 6 tributos, né, o IPI, PIS, COFINS, o ICMS, o ISS e o IOF, salvo engano, não me recordo agora, são esses 6. O outro visa unificar o PIS, COFINS, o ICMS, ISS e o IPI. Na essência, esses 5 tributos sobre faturamento, né, o
PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI, ele seria unificado no que a gente sempre ouviu falar no IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que nesses projetos ele tem o nome sobre IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Ele traz uma questão bem interessante, de fato. Ele unifica e diz o seguinte, esse imposto não tem mais divisão por competência, se é de serviço ou de mercadoria. Todo mundo vai ganhar. Então, por exemplo, se o meu escritório de advocacia presta um serviço, hoje eu pago o imposto sobre serviço para o município. Se essa reforma vier a ser aprovada, eu pago o imposto e vai para todo mundo. Essa alíquota vai ser dividida. Vai ganhar o município, vai ganhar o estado, vai ganhar a União. Vai ser dividido. Isso é interessante. Por quê? Porque acaba uma série de discussões, presidente, sobre que tributo eu devo pagar. Eu vou lhe trazer aqui, lhe confidenciar uma situação que alguns clientes meus vivem, que eu acho terrível. Você ter um modelo de negócio que você não sabe que tributo você deve pagar. Olha, eu não sei se eu tenho que pagar um IPI, eu não sei se eu tenho que pagar um ISS, eu não sei se eu tenho que pagar um ICMS ou faturamento, porque os três me cobram. É um terror fiscal isso. Você não conseguir saber qual tributo tem que pagar. Então, na atividade, por exemplo, de farmácia e manipulação, é um segmento... olha só, farmácia e manipulação é uma atividade comercial que, por definição, é altamente empregadora de mão de obra. Não existe uma farmácia de manipulação em Fortaleza que não tenha pelo menos 15 funcionários. No mínimo. E ela é microempresa, no mínimo, 15 funcionários. É altamente empregadora de mão de obra. Mas a legislação do Estado diz o seguinte, farmácia, na hora que você comprar os ativos farmacêuticos, você vai me pagar o ICMS na entrada. Se você não pagar, você não recebe os insumos. É a substituição tributária. Então, eles são obrigados a pagar na entrada, senão eles não conseguem produzir, né? Pegar o principal ativo farmacêutico e fazer a dispensação. Por outro lado, o município chega e diz o seguinte, o seu faturamento é de prestação de serviço. Você me deve 3% sobre sua receita bruta. Aí a farmácia diz, não, mas peraí, eu já paguei o ICMS. Se eu paguei o ICMS, eu não devo pagar o ISS. Aí o município diz assim, olha, você pagou errado. Está aqui o auto de fração dos últimos 6 anos. Dos últimos 5 anos, desculpa. Então, isso é uma instabilidade terrível. Né? Se você for para a indústria gráfica, a gráfica paga que imposto? ICMS, IPI ou ISS, a mesma coisa. É terrível isso, né? Então, o projeto da reforma tributária, quando ela acabou essas competências, né, essa divisão de atividade econômica, acaba pelo menos com isso. Qual é o ponto negativo? Dentre os pontos negativos, a alíquota. Né? Em ambos os projetos, a alíquota, presidente, é de 25%. Opa, peraí, mas como é que é? Eu presto serviço de saúde e pago 3% sobre o meu faturamento. Quanto é que vai ser agora? Vai ser 25%. Como assim? Brasil. Por isso que eu disse, vocês são PhD em gestão empresarial. Basta ter 3 anos aqui, que é um pós-doutorado. Eu vendo um produto, eu vendo uma mercadoria que a carga tributária não chega a 20% no todo. Vai ser 25%. Então, como vai ser implementado isso é uma grande confusão e dificuldade. Mas os 2 projetos caminham nesse sentido. Me permita, presidente, fazer uma colocação aqui. Na verdade, eu estou ouvindo 2 grandes professores aqui, né, sobre esse tema, e achei, você falou bastante aí, mas um tema muito importante e interessante. Você colocou a questão do um fator que, logo no início da sua fala, o NPS, né, que é o dado lá de Harvard, né, a perguntazinha, né, e eu, fazendo a reflexão aqui também, o presidente falou da China, né, e eu colocaria para um outro país, né, que teria uma carga tributária até similar, mas que com serviços fossem melhores, né? Eu acho que um ponto, né, como já colocado aqui, é que a gente tem que
sempre buscar para ter serviço, ter um retorno melhor do nosso Estado. E aí o momento, né, como o presidente bem colocou, e alguns dados já mostram, né, onde existe uma diminuição da arrecadação por conta, obviamente, do momento econômico. Isso faz com que a gente fique muito alerta, porque, como você colocou, presidente, reformar para aumentar algo que já é alto e com pouco benefício não deveria ser algo, não deve acontecer, né? Deve acontecer algo para melhorar, para simplificar, tornar a vida do brasileiro melhor e tornar a vida do empresário melhor, porque a vida do empresário, né, aqui colocando como empresário da área de material de construção, a gente teve mudanças no passado, acho que o professor Alexandre, eu não sou, dentro da nossa empresa, não é minha área, né, mas acompanhei um pouco do que aconteceu e a gente teve algumas mudanças, o objetivo era simplificar, mas que existe uma necessidade de ficar atento, porque podem existir mudanças que às vezes são rápidas, né, arbitrárias ou pouco conversadas e que impactam diretamente, né, no empresariado, que já tem, digamos assim, uma carga, né, muito grande, e isso é algo que impacta bastante. E sobre essa pauta das reformas, presidente, a gente vai ter uma live no canal da CNDL, né, com o presidente José César, presidente nacional da CDL, do Movimento Logista, na quarta-feira, no dia livre de impostos, às 10 horas, me permita só pegar o nome aqui dos nossos deputados que participaram dessa live junto com o presidente José César, Rinaldo Ribeiro, né, deputado federal que é relator da reforma tributária, o Efraim Filho, deputado federal da Frente Parlamentar de Comércio, Serviços e Empreendedorismo, e o deputado Luiz Carlos Rauli, né, na realidade é ex-deputado, e hoje ele está atuando junto com a CNDL nessa frente, nesse diálogo com o governo, com o legislativo, nessa pauta, né, da reforma tributária, porque é algo que, como você bem colocou, a gente tem que ficar muito atento, porque é um momento delicado que a gente tem que acompanhar qualquer tipo de mudança. Também participará dessa live o coordenador geral do DLI nacional, o Rafael Paganini, que é nosso coordenador da CDL Jovem. Estou colocando aqui, contribuindo aqui com o debate, aqui com a nossa conversa. Enriquecendo o debate, como a gente chama, né? Professor Cabral Neto, um fato interessante, eu tenho alguns contemporâneos meus do tempo da faculdade, que hoje são juízes ou membros do Ministério Público, e, eventualmente, me encontro com eles, e eles me dizem exatamente isso que o professor acabou de falar. Mas, Assis, rapaz, vocês são heróis. Na verdade, eles estudando o direito comercial, o direito tributário, o direito empresarial, o direito societário, eles dizem, rapaz, vocês tinham primeiro que fazer um curso de direito para depois ser empresários. Porque aí eu disse, rapaz, se o empresário for estudar direito, ele não vai ser empresário. Porque se o estudante... Eu estou enciumado aqui, porque eu sei que o senhor é advogado, o nosso colega Alexandre é advogado. Eu sou engenheiro e tenho aqui um desafio grande manter aqui o nível da discussão. Então, eu primeiro fui empresário, aí, concomitantemente, eu fui advogado. E hoje eu sou mais empresário, o direito eu só faço estudar e ler, eu não atuo mais. Mas, se você for estudar realmente o direito, e você vê o quão é difícil você ser empresário, dada a responsabilidade que lhe é transferida no momento das ações. É muito complexo e muito perigoso, eu digo até. Mas é esse o meu destino, é esse o nosso destino. Nós somos empresários, nós gostamos de enfrentar, nós gostamos de empreender, nós gostamos de empregar, de ver resultados. Portanto, isso é a nossa missão. Mas aí eu pergunto agora ao professor Alexandre, é o seguinte, professor, sobre aí a recuperação judicial, um instituto relativamente novo, que vem se consolidando aí através da jurisprudência, algumas doutrinas também vêm se consolidando, alguns doutrinadores muito bons, outros razoáveis, mas que, no fundo, é um instituto.
esse instituto está posto, né? Então, eu pergunto a você o seguinte, existe alguma vantagem? Quais são os pontos, assim, a voos largos, considerando aqui a nossa hora, que já se avança, né? Então, que pontos importantes você tiraria, pescaria, escolheria aí dentro do tema recuperação judicial, que possa ser importante nesse momento agora em que as empresas estão passando dificuldade muito grande, considerando que a maioria dos lojistas aqui em Fortaleza tinha caixa para 25, 30 dias, e esse caixa, muitas vezes, ele já utilizou para as demissões, quando de então, lá pelo meado do mês de março, abril, coisa que o valha. E esse dinheiro, então, acabou, esse capital acabou. E você sabe que o empreendedor, o empreendimento, ele requer capital de giro. E esse giro acabou. Os fornecedores hoje, eles estão nomeando. Esse aqui está comigo há tanto tempo, vou continuar fornecendo, fazer um acordo com ele, fazer os parcelamentos dele aqui. Não, esse aqui não vale a pena, eu vou matar. E mata mesmo, porque sem mercadoria não tem como o sujeito sobreviver. E nós vamos ver isso, muitas empresas agora, elas não vão fechar, elas não vão abrir, porque fechadas já estão. Então, diante disso, a justiça, como o seu papel social, ela vem atender exatamente as agruras da sociedade, sarar as feridas da sociedade. E essa é uma ferida muito grande, muito pesada, né? Se fosse lá no interior, eu dizia que era uma ferida da moda, porque o Brasil vive sempre em crise, e entre crises e crises, existem alguns momentos de lucidez, alguns momentos de bons negócios. Mas a recuperação judicial, a seu ver, o que é que ela traz de bom que algum lojista poderá fazer uso, né, nesse momento? Presidente, sua pergunta foi muito pertinente. Vou ter maior satisfação em responder. Eu vou apenas agregar 2 quesitos à sua pergunta para que realmente possa ficar aqui uma mensagem minha para o lojista, né? Que medidas, diante dessa crise agora, pandêmica, né? Que vai gerar, que está gerando uma crise econômica e vai gerar uma recessão, como já anunciado aí pelos economistas e tudo. O que fazer, né? O que é que podemos, como enfrentar essa carga tributária? Então, eu acho assim, primeiro ponto, eu acho que o empresário, ele tem que se cercar de boas pessoas, né? Pessoas competentes, seja na sua folha, seja contratado, né? Pessoas internas que formem um time e que consiga lhe assessorar. Eu falo isso porque eu sou filho de lojistas, eu sou filho de... Meus pais são falecidos, mas eles eram donos de confecções e quebraram por falta de assessoria. Daí por que eu fui bater na consultoria, né? Um pouco desse trauma, né? que eu vivi. Mas então, hoje, o que deve fazer o lojista? Então, o primeiro ponto ele tem que cercar de gente boas para que possa dizer o seguinte: o que é que o governo, nesse momento, me disponibilizou? Eu tenho que usufruir todas as medidas que o governo me disponibilizou. Tem medidas que diferiu os tributos, tem medidas que concede de maneira mais fácil linha de crédito, tem medidas trabalhistas que suspende ou rescinde contrato de trabalho. Então, ele tem que formar realmente um planejamento, um plano de contingenciamento que tenha essa visão como um todo, né? E se isso ainda não for suficiente para a estratégia dele, porque o caixa é o que, infelizmente, é a força motriz da empresa, né? Ela tem sempre que agir para proteger o caixa dela nesse momento. Ela tem que fechar desse plano de contingenciamento, onde vai ter uma renegociação dos seus contratos, utilizar o diferimento dos tributos, ver qual é a força de trabalho que ela realmente precisa rodar nesse período, né? Passado por esse dever de casa, o segundo ponto é o seguinte: ela precisa realmente fazer uma análise da sua carga tributária. E aqui fica uma primeira mensagem: todas as empresas do Brasil pagam mais tributos do que devido. O que eu estou falando? Estou falando que quem apura os tributos está fazendo errado? Não. Eu estou falando que a legislação ela é excessiva e que depois de 5, 6, 7 anos, os tribunais dizem que não deveria ter recolhido tudo aquilo.
E a empresa tem que sempre ficar olhando para trás e buscar esses ativos. Então, hoje, 100% das empresas têm ativos tributários a recuperar. Vou dar um exemplo. Números que eu vou falar aqui e empresas já estão publicados na internet, então não estou quebrando o sigilo de ninguém. Magazine Luiza, ela ganhou uma ação judicial de 870 milhões para recuperar PIS/COFINS, com a tese tributária de exclusão do ICMS. O Grupo Pão de Açúcar, 540. Agora, a Via Varejo ganhou uma de 1 bilhão e 200 dessa mesma tese. Então, recuperar os ativos tributários é muito importante. Ela tem que fazer esse dever de casa. Feito o plano de contingenciamento, feito a delimitação dos ativos tributários a recuperar, o próximo passo qual é? Corrigir a carga tributária. O que é que eu estou pagando a mais? E aí você tem que definir nesse momento qual é o seu perfil. Eu tenho que adotar um perfil conservador, moderado ou mais agressivo? Porque isso vai definir um pouco o seu caixa. Então, você vai adotar o seu perfil e vai fazer o seu planejamento tributário com base nesse perfil, visando o seu caixa. Tudo dentro da licitude. Eu não estou falando nada aqui. Não estou falando... Temos uma premissa. O Supremo disse que agir ser ardilosamente, isso é crime tributário. Então, essa é a premissa de se fazer um planejamento tributário. Bom, no terceiro passo nada disso foi suficiente para, a longo prazo, você ter uma questão do seu caixa, aí realmente você tem que analisar o momento de pedir a recuperação judicial. O gatilho da recuperação judicial não é tributo. Porque tributos, eu estou devendo 1 milhão de tributo, vou pedir recuperação judicial. Isso não é gatilho. Simples, porque o tributo não entra dentro da recuperação judicial. A lei te permite, da recuperação judicial te permite um parcelamento de até 87 vezes, mas sem redução de multa e juros na recuperação judicial. Então, o gatilho para você analisar, primeiramente, eu ainda não estou dizendo se é um ponto positivo ou negativo, vou já entrar nessa questão. Eu estou dizendo o momento. O momento de expedir uma recuperação judicial é quando nem você está na iminência da falência, no horizonte que a sua continuidade de negócio não é mais viável, mas é no momento em que você diz o seguinte: se eu tiver realmente um fôlego de caixa dado pelos meus fornecedores, eu consigo me reerguer com 2 anos. Então, essa é o momento. É o momento que é medido matematicamente. Né? É onde um consultor financeiro lhe diz: esse é o momento. Ponto positivo é que você consegue renegociar as suas dívidas com seus fornecedores. Porque, por exemplo, imagina que eu estou devendo 1 milhão e eu só tenho 1 milhão a pagar para esses meus devedores. E, aliás, eu tenho 1 milhão em caixa para pagar minhas dívidas, mas estou devendo 1 milhão e 500. E tem fornecedor que não quer aceitar a rediscussão. Na recuperação judicial, ele é voto vencido, porque os demais aceitarão. Então, dentro do plano, ele consegue te dar uma boa chance de negociar o teu passivo com fornecedores. Isso é interessante? Os últimos planos feitos em Fortaleza mostrou que foi bem vantajoso para quem entrou com recuperação judicial, na perspectiva da rediscussão dos débitos, né? Então, teve deságio de mais de 60%, parcelado em 10 anos, então, teve todo tipo de plano. Isso fica, a Assembleia é livre para liberar a forma, o tempo e o prazo. Bom, mas qual é o ponto? Esse é o ponto vantajoso. Mas qual é a desvantagem hoje? Então basta todo mundo pedir recuperação judicial? Não. Porque a sua cadeia de suprimentos vai te olhar com outros olhos. Se você dispara hoje uma recuperação judicial, eu falo isso porque o escritório, a gente milita nessa área, a gente tem visto que quem pediu recuperação judicial precisou ter caixa para fazer as compras quase que à vista, porque os fornecedores já não tinham mais um índice de confiança com essa empresa. Então, você também tem que ver, né, a sua disponibilidade de caixa para comprar à vista, porque nem todos os fornecedores vão querer te dar prazo.
E, além do outro ponto negativo, é o alto custo. Realmente é custoso para as empresas. Então, hoje, é caro o advogado e é caro o consultor financeiro, porque são muitas horas realmente envolvidas. Então, quando você pede uma recuperação judicial, você vai criar um acervo de processos para mais de 80, 100 processos. Isso custa dinheiro, né? Além de que você precisa estar com um consultor financeiro reanalisando a cada 2, 3 dias todo aquele plano, aquele desenho financeiro, cujas variáveis não se confirmaram. Não aconteceu isso, então volta para o plano, olha como é que vai ser, dá para ser recuperado depois de 2 anos? Dá. Então ainda é viável a recuperação. Então, realmente, a recuperação judicial é uma estratégia que pode ser vantajosa, no sentido de conseguir uma boa rolagem da dívida, com desconto, mas você tem que ver se sua cadeia de suprimentos, se você tem poder de negociação. Se você não tiver poder de negociação, talvez não sejam, tem que ser melhor desenhada essa recuperação judicial. Então, seriam esses as minhas medidas que eu recomendaria para os nossos amigos lojistas que estão nos assistindo, presidente. Ok, muito obrigado aí. E você falando aí novamente, me lembrava dos meus professores, não sei se foi seu, Eduardo Pragmácio. Já deve estar aposentado, o filho dele que está trabalhando aí, né? Eu sou contemporâneo do filho, estudamos junto. Ele foi meu professor, o pai, né? Eduardo Pragmácio, Direito Societário e Falimentar, quando de então a disciplina tinha esse nome. É um grande mestre, uma grande pessoa, um grande advogado, foi presidente, eu acho que, do Clube do Advogado, né? Muito bom, muito preparado. Mas nós gostamos muito da sua apresentação, da sua fala segura, da sua maneira cordial de responder, sua segurança, seu semblante muito bom, transmite muita confiança e nós ficamos muito satisfeitos com o seu trabalho, com a sua performance. Muito obrigado. E quero também dizer que a CDL também tem produtos, né? A CDL tem aí o SPC Concilia. Você sabia, professor, que muitos lojistas vendem pelo cartão de crédito e não tem a menor ideia se aquela venda que foi passada no cartão ele vai receber ou não. Ele não sabe se as taxas que foram combinadas de administração, de antecipação, foram cobradas corretamente, não teve alguma falha, algum erro no sistema, e com isso o que acontece? O lojista tem prejuízos grandes porque não faz a conciliação do cartão de crédito, né? Aquilo que ele vendeu, daquilo que ele recebeu, vai receber. Então, a CDL de Fortaleza tem essa ferramenta, que ela é de grande importância para os lojistas, vender e receber. Portanto, eu quero agora aproveitar aqui esse momento também e encerrando por aqui, em nome da CDL de Fortaleza, eu gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos por contar com a honrosa presença de vocês, né? E ressaltar que... Me permita só fazer uma última chamada para o nosso Dia Livre de Impostos, né? Que a gente está aqui no final dessa live maravilhosa, um aprendizado muito grande para mim aqui. Obrigado pela companhia e pelos ensinamentos aí, professor Alexandre e professor Assis. Eu queria convidar mais uma vez os lojistas que aqui nos escutam a participar desse nosso movimento Dia Livre de Impostos. Então, acesse o site, né, www.dialivredeimpostos.com.br, se cadastra, recebe o material, escolhe os produtos, promove o desconto relativo ao imposto, participe dessa ação de conscientização e movimente a economia como outros mais de 500 lojistas que já estão cadastrados na ação e que possamos aí no dia 4 impactar muitas pessoas e, logicamente, plantar uma sementinha de todo esse assunto aqui debatido de uma forma muito primorosa, e obrigado mais uma vez, e que possamos aí fortalecer esse movimento. Obrigado, presidente Assis, e mais uma vez um prazer, Alexandre. Quando você fala aí, professor Assis, eu quero dizer que em alguns momentos eu ensinei direito cambiário, entendeu? Lá pela Unifor e tal, era uma disciplina que eu gostava muito, ainda gosto muito do dinheiro, de dinheiro eu gosto, né? Direito cambiário. Bem, então, falando de varejo, a esse momento que ele vem crescendo e se consolidando cada vez mais,
e que a CDL de Fortaleza vem apresentando, trazendo grandes nomes, grandes debates, sempre desde quinta-feira, às 15 horas, aqui no canal do YouTube. Portanto, espero vocês em outras oportunidades, que nós possamos cada vez mais ser os agentes do conhecimento, agentes de colaborar, agentes de estarmos juntos, para que nós tenhamos realmente um varejo melhor. E com relação ao direito tributário, rogamos a Deus que possamos corrigir no futuro esse brocádio que diz poucos com muito e muitos com tão pouco. Obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado, presidente. Obrigado, Cabral. Foi um prazer. Tudo de bom.